Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da conclusão do TCC de vocês, né? Eu lembro que a gente tinha combinado de, nesse semestre, embora eu aborde, né, conclusão no próximo semestre também, mas eu tenho certeza que o professor que irá ficar no meu lugar, com certeza vai fazer isso novamente. Mas eu já havia combinado por conta daqueles que vão tentar adiantar os TCCs, né? Que são os alunos meus e os da Tati. Então, assim, não, independente disso, eu já falava de conclusão também, mas eu falava um pouco mais resumido, certo? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês a apostila, que também vai estar disponível lá no Moodle, para vocês terem acesso, tá? Bom, então vamos lá. Falamos de resultados na última aula e agora a gente vai falar da conclusão, porque a gente tem dúvida, né? Parece assim, o que eu vou fazer com a conclusão? Eu vou repetir o que eu já disse nos resultados, né? O que é a conclusão? Eu disse que deu certo, que deu errado, o que eu falo, né? O que eu faço nessa parte do trabalho? Então, assim, muitas vezes a gente se pergunta, né? Isso é um resultado ou é uma conclusão? Né? E a conclusão, a gente tem que pensar o seguinte: ela sempre deve responder aos objetivos do trabalho. Eu devo ler um objetivo e eu devo encontrar uma resposta objetiva com relação a ele lá na conclusão, tá? Ah, professora, mas às vezes eu já até falei, né? Porque os meus resultados eu faço baseado nos meus objetivos. Exatamente. Muitas vezes a conclusão e o resultado, eles se tornam parecidos, mas a resultado existe uma discussão e existe um porquê. A conclusão é muito mais objetiva e ela vai muito além dos resultados. Né? Você tira a sua conclusão, você não fica mais comparando com nenhum autor. É a conclusão do seu trabalho, tá? Ela é uma abstração. Por exemplo, o leitor pode não ter visto nos resultados aquilo que você afirma na conclusão. Então, por exemplo, vamos para esse exemplo aqui. Vamos supor que um dos objetivos era ver a altura um dos objetivos não. Vamos supor que uma das coisas que você fez foi ver a altura dos pacientes, da população que você estudou, né? E aí, vocês sabem que vocês vão ter a altura de, né, várias pessoas. Mas a altura média, quando você calcula, deu 1,71. E às vezes, você não mostrou a altura média lá nos resultados. Né? Você colocou as alturas que foram encontradas, um exemplo, mas a média não. Então, mas que você depois que você pode colocar isso como uma conclusão, né? Então a pessoa viu vários números de altura, entre 1,50 e 1,60 tinha tantas pessoas, entre 1,60 e 1,70 tinha tanto, entre 1,70 e 1,80 tanto, acima de 80 tinha tantos, mas a altura média ele não viu, né? Você não colocou como um resultado, mas talvez isso esteja na conclusão. Então a conclusão ela mostra coisas que o leitor talvez não tenha identificado lá no resultado. Vamos para esse exemplo aqui agora. Este é um gráfico, vamos supor, que aqui, vamos supor que seja o IMC, e esse aqui o número de pessoas. E aqui é uma linha que mostra a hipertensão, e aqui a linha que mostra a prevalência do câncer. Quando a gente olha para isso aqui, qual conclusão a gente chega, né? Por exemplo, o IMC. Eu entendo que
quanto maior o IMC, né, mais números de hipertenso existe. E este mesmo resultado é com relação ao câncer, né? Conforme foi aumentando o IMC, o número de câncer também aumentou. Então, no resultado, talvez eu tenha colocado exatamente isso, né? Que quanto maior o IMC, maiores são os casos de hipertensão e câncer, né? Isso é um resultado. Mas olha só, olha como eu posso enxergar de outra forma o efeito e afirmar, né, de outra forma, o efeito do IMC nas doenças crônicas é mais pronunciado na hipertensão do que no câncer, né? Então, olha, eu posso até ter uma outra informação, a afirmação. O IMC exerce relação positiva no aparecimento de doenças crônicas, porque o câncer é uma doença crônica e a hipertensão também. Outra coisa que a gente enxerga lá, que o IMC é mais pronunciado na hipertensão do que ainda no câncer. Ou seja, ele reflete das doenças crônicas neste trabalho. A gente identificou maior número de pessoas com IMC alto e hipertensos do que número de pessoas de IMC alto e câncer. Outra coisa que a gente pode afirmar, esta diferença de efeito aumenta com o IMC. Né? Essa diferença de efeito, tipo, o efeito que tem na hipertensão e o efeito que ele tem no desenvolvimento do câncer é diferente, né? Ele tem um efeito maior na hipertensão ainda. Ou uma outra conclusão, o efeito do IMC depende do tipo de doença, né? Então, vejam só, tudo isso aqui são resultados que eu chego quando eu olho para este gráfico. Por isso que eu digo para vocês, a gente, no resultado, eu posso falar em números, mas eu devo afirmar aquilo que o gráfico está mostrando. Não é só percentuais. O percentual, a gente olha para o gráfico e identifica. Agora, quando eu olho para isso aqui, qual é o resultado que ele está me mostrando? Que o IMC interfere nas doenças crônicas, que neste estudo ele interferiu mais na hipertensão, né? E que ele tem efeitos diferentes nos diferentes tipos de doença crônica, né? Então, olha como a gente tem que enxergar além do que o gráfico mostra, tá? Então, eu posso observar que de dois resultados, que é IMC e hipertensão e IMC e câncer, a gente tem 3 conclusões. As 2 primeiras, priorize como resultado. E a última, enfoque na conclusão. Não é as 3 últimas, tá? Desculpa. É a última. A gente enfoca na conclusão. Então, ó, eu devo ter falado isso nos resultados e devo falar que existe esta diferença de efeito, né? Que a diferença de efeito na doença aumenta o IMC. Mas eu vou repetir exatamente isso na conclusão? Não. Eu vou falar isso de uma forma mais abrangente e objetiva. O efeito do IMC depende do tipo de doença. Agora, vamos supor que um dos objetivos era identificar em qual doença crônica o IMC mais interfere. Aí a gente tem que colocar isso na conclusão, né? Que o efeito do IMC é mais pronunciado na hipertensão do que no câncer, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que eu disse para vocês que a gente enxerga o resultado de uma forma e a gente pensa numa conclusão mais objetiva para pôr, tudo depende do seu objetivo. Então, se eu leio o meu objetivo e eu tenho que eu tenho que conseguir uma forma de respondê-lo de forma objetiva e inteligente lá na conclusão.
tá? Então, vamos lá. Então, voltando lá ao primeiro slide. Então, a conclusão, vocês viram que ela vai além dos resultados. Ela é uma abstração, ou seja, lá a gente o leitor pode ter lido coisas, ele deve ler coisas que ele não se tocou direito ainda nos resultados, tá? E aí o exemplo eu já dei para vocês. Quando eu disse a altura média, pode ser que em algum momento seja uma abstração, né? Quando a gente não fala exatamente dela, mas está lá na conclusão. Observar a essência do trabalho, né? A minha conclusão tem que responder à essência do meu trabalho. Pense no objetivo que vocês têm para pensar como vocês vão descrever a conclusão. Se a resposta vai além, então se torna um resultado. Por exemplo, se você vai dizer o porquê, se você vai dizer em percentuais, isso é um resultado. Mas quando a resposta ela é objetiva, porém muito inteligente, ela é uma conclusão, certo? A gente deve centralizar os tipos de pesquisa, né, na conclusão. Se é uma descrição, eu vou ter que descrever. Se o meu objetivo é uma associação, eu tenho que mostrar que a associação é essa. E se tal coisa interfere em outra coisa, eu tenho que realmente chegar na conclusão, responder se existiu a interferência ou não, se existiu associação ou descrever, tá? Quando a pesquisa é quantitativa, a gente faz análise estatística, né? Como eu já disse para vocês, isso a gente acaba não cobrando, né? Que vocês façam a análise estatística, mas isso torna o estudo muito mais confiável com relação aos resultados, né? Então, numa pesquisa quantitativa, que vai fazer análise estatística, se você usou a estatística, conclua com base na estatística, não nos números só, né? Porque às vezes a estatística a gente acha que é relevante aquele valor, mas quando eu faço análise estatística, não é. Então, quando, né, por exemplo, a gente vai fazer análise estatística e ver que quase deu contaminado, né, um produto. Olha, tinha que dar 6 milhões, né, de unidades formadoras de colônia e deu 5.900. Gente, na análise estatística, essa diferença vai ser maior. Mas aí a gente quer falar assim, porque já que nosso estudo é para avaliar a contaminação, a gente quer que dê contaminado. Mas os 5.900 quase deu, não deu. Então, cuidado com a tendência. Se a estatística mostrou que quase deu, não deu. Não fique falando quase estava contaminado. Não, não estava contaminado. Ou a coisa é ou não é na pesquisa quantitativa, tá? E como que a gente vai escrever a conclusão? Sempre no presente. E os resultados no passado, certo? Então, quando vocês falarem em resultados, né, foi observado, né, verificou-se que tal coisa aconteceu, que a prevalência de obesidade aumentou. Isto é resultados. A conclusão é presente. Porque para que você conclui um TCC? Para você chegar a uma resposta sobre aquilo que você gostaria. Naquele momento, é aquilo que você enxergou, é aquilo que você concluiu. Se você falar, então a hipertensão foi mais. O efeito na hipertensão foi mais pronunciado que no câncer. Não, o efeito do IMC na hipertensão é mais pronunciado que no câncer. Pode ser que daqui 10 anos a gente veja que isso já mudou.
entendeu? Mas naquele momento do seu estudo, valorize ele. Coloque no presente, certo? E os resultados no passado. Agora, quando você quer desvendar algo do passado, né? O que levou a acontecer a pandemia do Covid, né? Aí daqui 10 anos alguém estuda isso. Aí você vai ter que concluir no passado, né? Que foi isso, foi aquilo outro, foi a China, foi uma questão política, foi realmente um vírus que veio de tal forma, aí você vai usar o foi. Quando é uma pesquisa cujo objetivo é identificar ou distinguir ou avaliar fatos passados, tá? Agora, se você está fazendo sua pesquisa sobre o hoje, a conclusão é no presente, beleza? Uma outra coisa que vocês erram com relação à conclusão, que deixa ela feia, deixa ela pouco interessante. Quando a gente fala assim, ó, os fumantes apresentaram maior incidência de câncer do que os não fumantes. Isso é resultado, certo? Na conclusão, eu não tenho que ficar comparando mais nada, como eu disse, eu já fiz isso lá. E lá nos resultados, eu também nem tenho que ficar falando tantos por cento dos fumantes apresentaram câncer e tantos por cento dos não fumantes não apresentaram câncer. Quer dizer, isso o gráfico já mostra. Então, eu mostro o resultado daquele gráfico, que é os fumantes apresentaram maior incidência de câncer do que quem não fuma. Isso é um resultado. Como que eu vou concluir isso na conclusão? O fumo favorece o câncer. Ponto. Eu não tenho que dizer que a população que fuma teve mais câncer do que a que não fuma. Olha como a gente afirmou de forma inteligente a questão do câncer e do cigarro. O fumo favorece o câncer. Ponto. Foi isso que, na verdade, a gente enxerga quando a gente lê. Os fumantes apresentaram maior incidência de câncer do que os não fumantes. Fora que, olha o verbo dos resultados, apresentaram. Já foi, passado, resultado. E olha como a conclusão valoriza a forma que a gente coloca. O fumo favorece o câncer. É isso que a gente identificou, porque quem fuma teve mais câncer do que quem não fuma. E eu não preciso descrever isso, porque fica redundante, é óbvio. O fumo favorece, no presente, o câncer. Eu não posso colocar, o fumo favoreceu o câncer. Ele estava mais relacionado com quem fuma do que com quem não fuma. Mas como eu ponho isso na conclusão? Dessa forma. Certo, pessoal? A gente tem que ter esses cuidados para redigir uma boa conclusão. Repita, então, os seus resultados, principalmente os resultados que respondam aos objetivos. Então, vocês vão fazer uma conclusão, né? Que responda a cada objetivo e que cada parágrafo esteja interligado um com o outro, tá? Professora, mas não vou ficar repetitiva, não, muda a forma de escrever. Como eu acabei de mostrar ali para vocês. Repita com outras palavras, de forma objetiva e no presente. E uma outra coisa, não precisa começar a conclusão com essa frase. Considerando os dados deste estudo, ou após o término deste estudo, não. Vamos começar de forma inteligente, né? Já comecem falando, respondendo aos objetivos de forma inteligente, coerente, interligada entre os parágrafos. Uma conclusão não precisa dar mais que uma folha. Professora, o meu deu uns 4 parágrafos, tudo bem. Se você respondeu todos os seus objetivos nos seus 4, 3 parágrafos, ótimo, tá? E você pode, no último parágrafo, fechar com a sua opinião? Pode, né? Os programas de saúde da família
podem atuar de melhor forma nesse quesito, que o nutricionista deve estar presente entre os profissionais, não sei o que vocês podem, mas também não fiquem enchendo linguiça, tá? Quem fala demais dá bom dia cavalo também, tá? Então, cuidado com o excesso de falação só porque vocês querem fazer uma conclusão grande. Eu já disse, quantidade não é sinônimo de qualidade, tá bom? Bom, com relação à conclusão, então, pessoal, eu espero que eu tenha clareado alguma coisa. Vocês terão novamente aula de conclusão no próximo semestre, mas aqui já abre um pouco, né, as portas para vocês redigirem, quem já tem condição para isso, né? E também, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, vocês sabem disso, beleza? Lembrando que a questão crucial da conclusão, gente, é sempre responder aos objetivos do trabalho, mas responder de forma inteligente. Não usem percentuais e números na conclusão, certo? Então, pessoal, boa noite. Essa apostila está lá no Moodle. Qualquer dúvida também estou lá no Moodle, beleza? Até mais. E agora eu vou montar um vídeo só para explicar a formativa, tá? Que vocês vão me entregar semana que vem. Até!